Olá, eu me chamo Ana Luísa, sou estudante do 8º período de jornalismo pela UENG, Unidade de Divinópolis, e eu vim aqui para falar um pouco sobre o tema que eu decidi abordar no meu trabalho de conclusão de curso. Bom, se você tem algum perfil nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter ou no TikTok, provavelmente já deve ter visto ou mesmo compartilhado algum conteúdo produzido por um influenciador digital. Quem são esses influenciadores digitais? Eles são sujeitos que utilizam das redes sociais para poder criar conteúdos e compartilhar com esses conteúdos, né, sobre assuntos específicos com o público que eu acompanho. E ao mesmo tempo interagir com esse público. Os influencers eles também são conhecidos por compartilhar com essas pessoas alguns aspectos sobre sua vida íntima, suas vidas íntimas e privadas, ou seja, suas rotinas, seus trabalhos, seus estudos, e ao mesmo tempo pautar opiniões sobre assuntos específicos, comportamentos e até estilos de vida. Tá, mas aí você deve estar me perguntando, o que tem a ver os influencers com o jornalismo? E é isso que eu tratei no meu TCC. Na verdade, eu busquei entender um pouco sobre um fenômeno que eu tenho acompanhado há alguns anos, que é a migração desses jornalistas que a gente conhece nos telejornais para a ambiência das redes, ou seja, para as redes sociais. Existem alguns casos específicos até de jornalistas que optam por deixar o jornalismo em segundo plano para poder se dedicar exclusivamente à produção de conteúdo na internet. Como exemplo, a gente pode citar o jornalista Evaristo Costa, que é muito conhecido pelo seu carisma, que há alguns anos optou por deixar a emissora em que trabalhava para poder se dedicar à produção de conteúdo na internet, né? E aí atuando mesmo sob a lógica desses influencers. Mas recentemente, né, se não me engano, em 2020, ele decidiu voltar para a frente das câmeras e ao mesmo tempo manteve a sua conta ativa nas redes sociais. E aí, né, para eu poder entender um pouco sobre esse movimento, né, que existe, eu selecionei duas jornalistas, uma delas é a Iana Coimbra, que ela é repórter da TV da Rede Globo Minas, e Marcela Mesquita, ela é repórter da TV Integração em Divinópolis. E aí, eu decidi fazer uma análise mesmo, como procedimento metodológico, eu decidi fazer uma análise sobre o conteúdo que elas publicam nas redes sociais, né? Sobre a sua atuação nas redes sociais. E aí, durante 2 semanas, eu fiquei analisando o Instagram delas, né? Para eu poder entender mesmo de que modo a atuação dela nesse novo ambiente, né? Interfere na relação que ela tem com o público e na maneira como ela se vê socialmente. E aí, por 14 dias, eu quis entender, né? Eu fiz essa análise para poder entender o tipo de conteúdo que elas publicam nas redes sociais, como se dá a interação delas com o público, né? Que acompanham, a linguagem que elas utilizam para falar com esse público e como o jornalismo aparece nas redes sociais dela. E aí, como resultado, eu obtive resultados bem satisfatórios, né? Uma delas que eu acho interessante é que, apesar da semelhança, assim, da atuação das jornalistas com a atuação dos influencers nas redes sociais, elas não se consideram influencers. Na concepção das duas, elas são produtoras de conteúdo. E aí também eu pude observar que, na verdade, essa atuação também, essa migração delas para redes sociais, né, para as redes sociais, é um pouco também para poder quebrar do estereótipo que a gente vê, que a gente tem sobre o jornalista, que ele é sério, que ele mantém uma postura mais séria diante das câmeras, né? E até para poder mostrar para as pessoas que a acompanham a verdadeira Iana, a verdadeira Marcela por trás das câmeras, por trás do que a gente vê nos telejornais. E mesmo para aproximá-las, né, das pessoas que a veem também nos telejornais e acompanham nas redes sociais. E aí, foram essas minhas considerações sobre o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado do tema, né? E que também se sintam influenciados para poder entender um pouco mais sobre esse movimento que acontece na área em que a gente atua, né? Que é o jornalismo. Muito obrigada por terem assistido e até mais. Tchau!